Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe vocês, que o Senhor possa multiplicar sobre a sua vida agora, a vida da sua família, a sua casa, as bênçãos dEle, porque o Senhor é bom e tem sido bom. Eu queria hoje falar um pouco para vocês sobre um texto que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, no verso 15. O Senhor disse para Moisés assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O povo de Israel estava encurralado ali diante do Mar Vermelho e atrás do povo vinha Faraó e o povo completamente já atordoado e completamente conturbado com a situação, e começam a ir diante de Moisés e começam a falar com Moisés, e Moisés vai buscar o Senhor e o Senhor fala assim: Moisés, por que clama a mim? Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E é interessante esse texto porque nos aponta para uma situação que a gente chama de um posicionamento. Clamar a Deus é o único caminho que nós temos, é a única forma de escape que nós temos, é o único foco nosso que nós temos de realmente de buscar e de muitas das vezes alcançarmos respostas de muitas coisas na nossa vida. Mas especificamente nesse momento, Deus já tinha tirado o povo de Israel do Egito. E o que era necessário naquele momento era apenas caminhar em direção ao propósito de Deus na vida deles. E o Senhor vem e fala diretamente para Moisés que era importante que o povo continuasse marchando, caminhando. E agora nós vemos um chamado de Deus, um chamamento do Senhor, a gente pode usar esse termo, para um posicionamento de fé. Como ia marchar se as águas estavam diante deles? Como o povo de Israel ia andar se as águas estavam diante deles? E nós entendemos isso como um posicionamento de fé. E posteriormente, Deus fala para Moisés: levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Na realidade, nós temos aqui duas atitudes. A primeira, era necessário que o povo continuasse marchando, continuasse caminhando, continuasse indo. A segunda atitude era se levantar a mão e exercer a autoridade de Deus sobre aquela situação que estava diante deles. O que eu quero te falar hoje: Deus tem te chamado, Deus tem nos chamado para tomarmos posições espirituais em toda e qualquer situação que estamos vivendo nesses dias. A primeira é se posicionar e continuar marchando diante do propósito de Deus para a nossa vida. Você não pode parar. Nós não podemos parar. Nós precisamos continuar caminhando debaixo daquilo que Deus tem para a nossa vida, com o alvo e o foco diante daquilo que o Senhor tem. E em segundo lugar, quando nós tomamos esse posicionamento de fé e continuamos andando e caminhando debaixo daquilo que Deus tem como propósitos para nossas vidas, e quando nós tomamos esse posicionamento, nós precisamos também exercer a autoridade que o Senhor tem nos dado. Como diz lá as Escrituras nos Evangelhos, quando o Senhor disse que toda a autoridade foi dada sobre Ele, e Ele passa essa autoridade para a igreja e diz para os discípulos: ide por todo mundo fazendo discípulos. E quando nós entendemos isso, queridos, nós começamos a ter a visão daquilo que Deus tem para nós, do propósito que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos continuar caminhando, baseados na vontade de Deus e não naquilo que eu acho, naquilo que eu quero, nos meus desejos, na minha vontade. Nós precisamos caminhar baseados naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Precisamos exercer a autoridade que Ele tem dado à sua igreja, a mim e a você. Não a autoridade no sentido de nós usarmos ela de forma infantil, mas a autoridade para exercermos debaixo, para que as coisas de Deus venham a ser manifestas. Exemplo disso, nós precisamos exercer a nossa autoridade sobre esta nação, quebrando os propósitos que muitas das vezes têm sido levantados nesses dias de corrupção, de mentira, de engano, de inveja, de destruição, de violência, propósitos que muitas das vezes têm se levantado nesses dias de destruição da família,
destruição de jovens. Nós precisamos exercer a nossa autoridade no Senhor e começar a decretar o fim dessas coisas, para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Precisamos nos posicionar e continuar caminhando, mesmo que tudo esteja contrário, mesmo que tudo esteja fora daquilo que você espera, mas nós precisamos continuar caminhando e sabendo que o Senhor é conosco. Não pare, não volte atrás, mas esteja firme naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Essa palavra eu queria deixar para você hoje. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te encha com a presença dEle. Amém, queridos? Beijo no coração. Novamente estaremos juntos por esses dias. Que Deus abençoe.